Olá, meu nome é Lucas Gregolon, seja novamente bem-vindo ao EAC. Hoje vamos resolver um exercício de termodinâmica, onde ele nos diz: uma placa de cobre de 25 cm de comprimento e 90 cm quadrados de seção é usada para conduzir calor. Se as extremidades quente e fria da placa estiverem a 125 graus Celsius e 10 graus Celsius, respectivamente, e a condução for em regime estacionário, qual será a taxa de condução de calor através da placa? Bom, aqui eu coloquei um desenho esquemático representando esse nosso problema, onde você tem um reservatório quente de temperatura T2, um reservatório frio de temperatura T1, um material entre esses dois reservatórios com uma área A, ou uma seção reta A, e comprimento, nesse caso E, e um calor sendo conduzido do reservatório quente para o reservatório frio. Bom, antes de resolver nosso exercício, a gente tem que anotar quais dados o nosso problema nos dá. Eles estão representados em azul, e a gente tem o comprimento desse material entre os reservatórios de 0,25 metros, ou seja, 2,5 vezes 10 na menos 1 metros. A área, ou seção reta, desse material, que é de 90 centímetros quadrados, que é 9 vezes 10 na menos 13 metros quadrados. A temperatura do reservatório quente, que está representado pelo subíndice Q minúsculo, que é de 125 graus Celsius, ou 398,15 Kelvin. A temperatura do reservatório frio, representado pelo subíndice F minúsculo, que é de 10 graus Celsius, ou 283,15 Kelvin. E, por fim, a condutividade do material, que é o cobre, que é de 401 watts por metro vezes Kelvin. Bom, olhando então com mais calma para esse desenho, como a gente vai entender e equacionar isso? A gente sabe que a potência de condutividade ela é a variação do calor pelo tempo, ou seja, a taxa de condução do calor. Mas o problema nos diz que a condução ela ocorre em regime estacionário. Então, ela não depende do tempo, mas sim depende de como o sistema está configurado. Ou seja, a gente pode utilizar essa equação aqui, escrita em vermelho, que ela nos diz sobre a taxa de condução de calor. Aqui no caso K representa a condutividade térmica do material entre esses dois reservatórios. A é a área, a seção reta desse material. ΔT é a diferença de temperatura entre os dois reservatórios. E L é o comprimento desse material entre os dois reservatórios também. Por que essa equação faz sentido? Vamos analisar a proporcionalidade. A é a área. Quanto maior for a área, mais fácil vai ser para conduzir esse calor de um reservatório para outro, porque você tem mais área de contato, então você tem mais facilidade do transporte. ΔT é a diferença de temperatura, então da mesma forma, quanto maior for essa diferença, mais fácil vai fluir o calor desse reservatório quente para esse reservatório frio. L é o comprimento desse material. Quanto maior for esse material, mais difícil vai ser de você conduzir calor entre um e outro. E K diz sobre o material em si. Quais são as propriedades dele, cada material vai ter um valor diferente de condutividade térmica. Vai depender das propriedades dele. Aqui em verde, então, a gente analisa quais são as unidades. A gente vê que é coerente. Potência é em watts. ΔQ sobre ΔT são joules por segundo, que é a definição de watts. K é a condutividade térmica, é watts por metro Kelvin. A é a área em metro quadrado. ΔT, diferença de temperatura em Kelvin. E L, comprimento em metro. Reorganizando isso aqui, watts por metro quadrado Kelvin vezes metro quadrado Kelvin. A gente vê que essas duas unidades se cancelam e só sobra o watts. Logo, é uma equação coerente. Resolvendo o exercício, a gente tem todas as unidades que a gente precisa. Comprimento, área, temperatura quente e fria e condutividade do material. Essa diferença de temperatura é a diferença de temperatura dos reservatórios quente e frio. Então, substituindo todos os dados,
a gente tem que fazer essa conta aqui. Mas antes de fazer toda essa multiplicação, temos que saber qual é a diferença dessa temperatura. E a diferença dessa temperatura é de 115 Kelvin. Então agora a gente pode multiplicar tudo e dividir. E o resultado disso vai ser 1660,14 watts. Ou seja, a taxa de condução de calor nesse problema é de 1,66 vezes 10 na 3 watts, aproximadamente. Ou 1,66 kW. É isso por hoje. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.